Episódio de hoje também estamos marinando há um certo tempo, que é falar sobre inflação. Acho que todo mundo está acostumado com essa palavra. Afeta nosso dia a dia, afeta nosso futuro também quando a gente está falando de inflação. Mas eu acho que entender como ela funciona e principalmente como que a gente pode se proteger dela é um dos aspectos mais importantes quando a gente está falando de dinheiro, assim, a gente não pode subestimar o impacto da inflação na nossa vida. Então a gente quis fazer um episódio hoje um pouco um mix, assim, um mix de conceitos, um mix de técnica e um mix de lado pessoal também, porque a inflação diz muito. A gente vai falar aqui ao longo desse episódio, mas diz muito também a forma como a gente lida sobre dinheiro. Bom, vamos já começar aqui esquentando, que é o que que é? O que que é inflação? Inflação é quando o governo ele gasta mais do que aquilo que ele arrecada, ou seja, o governo ele arrecada dinheiro via impostos. Então, quando ele gasta mais do que o que ele arrecada, ele vai precisar de gerar dinheiro novo, imprimir dinheiro, como a gente fala, não necessariamente imprimir na célula, mas emitir dinheiro novo. E isso acaba destruindo o valor de moeda. Por que que isso acaba destruindo o valor de moeda? Porque a gente fica sem uma coisa chamada lastro. Essa palavra que a gente não está muito acostumada a usar no nosso dia a dia, mas que é super importante. Quando a gente aumenta a moeda em circulação, a gente está tirando esse lastro da moeda. O que que a gente está fazendo no fundo, no fundo? Jogando dinheiro para dentro, causando maior demanda e, por consequência, quanto mais demanda eu tenho por alguma coisa, imagina, todo mundo com mais dinheiro para comprar sei lá, uma garrafa d'água que seja. Mas se tá todo mundo com mais dinheiro na mão, automaticamente o preço dessa garrafa também vai aumentar. Isso, no fundo, é inflação, que é quando os preços aumentam. Claro que nem sempre vai ser por essa impressão de dinheiro. Às vezes a gente tem alguns desarranjos na economia, a gente vai comentar um pouco sobre isso depois, que pode também causar inflação, mas de forma estrutural, inflação é isso. E não é um problema brasileiro, é um problema mundial generalizado. A gente sofre talvez mais com isso, porque a gente tem um histórico muito recente, pode parecer não recente, mas é recente, de hiperinflação, onde durou até mais ou menos não, né? Durou até 1994, quando a gente teve o Plano Real. Muitos de vocês que estão ouvindo aí provavelmente já nasceram dentro do Plano Real, outros não. Mas o fato é que antes de 94 a gente teve inflação que chegou na casa de 90% lá em 64 e de 2000% ao ano em 1990. É assim, é muita coisa. E em 94 a gente também teve uma inflação alta, 916%, e depois isso começou a se ajeitar. Acho que assim, é até difícil a gente entender como que vive num mundo onde a inflação está ali em 2000% ao ano. Como é que faz? E isso acho que são cicatrizes que a gente traz dessa época de hiperinflação. Até estava comentando com a Vicky. Eu vivenciei essa época, eu tenho 38, faço 39 esse ano, tô ficando velha. Velha não, né? Não posso falar que eu tô ficando velha, gente. Corta isso, Você antes. tá cada vez mais experiente. É verdade. Não corte, Anne. Deixa o meu deslize pra gente aprender que não estou ficando velha. Mas enfim, tô fazendo 39 esse ano, então eu vivenciei isso, eu sou de 86. Então até os 94, eu tinha 8 anos de idade, era ir realmente no mercado, fazer aquela compra com 3 carrinhos, ajudar minha mãe ali a empurrar os carrinhos, porque tinha que fazer o dinheiro comprar o máximo de coisas possíveis assim que ela recebia o dinheiro. Então era uma coisa muito doida. E às vezes você comprava coisas que você não precisava. Por quê? Porque você não sabe se você vai precisar. Olha a gente aí, né? Olha o quanto que isso traz para nossa realidade. Você não chegou a pegar isso, né, Vicky? Que você é bem mais nova do que eu. Não, eu sou de 93, eu as primeiras memórias que eu tenho na minha vida já eram bem depois que já tinha o Plano Real. Mas eu fico pensando, meu, eu dou graças a Deus a não. Imagina se eu tivesse passado por isso, como ia ser meu problema de consumismo? Porque assim, eu já tive esse problema e ainda luto com isso, sem ter passado por hiperinflação. Imagina quando você estava fazendo algo bom, gastando todo o seu salário de uma vez. Tipo, imagina ter essa memória. Que perigo. Eu acho que é isso que você falou que é muito doido, porque era algo bom. Você gastar o seu dinheiro era algo bom, porque se você não gastasse, Ele você virava tava. pó, né? Exato, ele virava pó. Imagina, assim, e é um passado muito recente. A gente tá falando, eu acho muito recente, porque Não, é é muito. Faz 30 anos, gente. exato, é a minha vida. Loucura. E
E isso diz, até você vai saber falar isso melhor do que eu, né? Que você estava falando, que lembra a passagem do Morgan lá Do sobre a visão de Morgan. dinheiro. Quando a gente estava preparando aqui o episódio, eu falei pra Carol, me lembrou muito o comecinho do livro do Morgan Housel, em que ele fala, o nome do capítulo é Ninguém é Louco, ou Ninguém é Maluco, e justamente porque as pessoas têm comportamento com dinheiro, muitos comportamentos com dinheiro muito diferentes, dependendo de só de eles terem, da pessoa ter nascido num lugar diferente do seu e ter nascido num país que teve hiperinflação e a outra num país que não teve. De ter passado por guerra e o outro não ter passado, que a guerra também é algo que provavelmente dá um senso de escassez e de se tornar mais conservador, talvez ainda maior. Ou quem passou pela pandemia versus, né, não passou. Então, me lembra muito isso. Eu falei, nossa, acho que alguém que estava sei lá, nos seus 30 anos, nessa época, versus alguém que está nos seus 30 anos, numa fase de inflação, assim, puta, uma inflação muito alta hoje pra gente é 10%. Imagina, eu não sei o que é 2.000%, eu não consigo nem imaginar. Então, você cria uma identidade na sua relação com o dinheiro muito diferente, né? Sim. E aí para pensar também, uma outra cicatriz que eu acho que essa eu não lembro, porque eu era uma criança. Mas você imagina um adulto passando por isso, e além dele ter que consumir tudo no momento, como é que ele fazia para se planejar? Então, hoje, quando a gente fala assim, eu vou me planejar para o futuro, a gente sabe que já é uma coisa difícil. E aí, quando a gente fala com as pessoas, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, quem é autônomo, mas eu não sei exatamente quanto que eu vou ganhar. Imagina você fazer isso num cenário de hiperinflação. Então, você prejudicava muito essa consolidação de que planejamento também é importante, que é o que a gente tanto traz aqui. Porque, de fato, com uma hiperinflação, e isso, na verdade, ainda é um problema para a gente hoje. Acho que a gente vai explorar isso ao longo do episódio, porque a gente ainda tem inflação, né? Ainda eu acho que não vai deixar de ter, porque isso virou um problema estrutural, como eu disse, a partir do momento que o dinheiro não tem lastro. E até para fazer um paralelo, eu não lembro exatamente qual foi o ano, tá? Isso nem estava no roteiro, mas acho que talvez até valha explicar. 1970 e alguma coisa, eu vou ficar devendo. Poderia até abrir o Google agora para ver, mas não tem problema. Mas 1970 e alguma coisa, até então, o dólar, por exemplo, que é a moeda utilizada globalmente, ele era lastreado em ouro. Então, o dinheiro ele tinha um lastro, claramente ele tinha um lastro, que era o padrão ouro. E nem sempre no mundo, tá? O mundo já teve trocentas moedas, etc. Eu não vou entrar nessa história das moedas aqui, mas o fato é que ele tinha um lastro. Deixou de ser lastreado em ouro em 1971. Vi aqui agora. 1971. Boa. Então, 1971. E aí, quando a gente deixou de ter esse lastro, a gente não, né? No caso dos Estados Unidos, mas que é a moeda utilizada como reserva mundial e, digamos assim, o padrão monetário que a gente utiliza. Quando isso deixou de ter lastro, obviamente, porque os governos podendo imprimir dinheiro num primeiro momento, tô rico, faço o que eu quiser, só que qual é o problema que eu causo com isso? Inflação. Pelo motivo que eu já expliquei aqui, eu coloco mais dinheiro circulando na economia, daqui a pouco esse dinheiro vai permeando as pessoas estão com mais dinheiro na mão, mas é um dinheiro que não tem lastro, isso faz com que gere mais demanda. Quando gera mais demanda, os preços aumentam, porque não teve uma produtividade vindo junto, foi simplesmente impressão de dinheiro. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu não acredito que a gente vai deixar de ter inflação exatamente porque a gente perdeu esse lastro. E eu não vejo um movimento... Até tem que tomar um pouco de cuidado aqui com esse episódio, porque senão eu posso acabar enveredando. Até deixei isso um momento ali no final. Mas a solução para isso é o Bitcoin e tal. Gente, eu não vou entrar nessa discussão. Eu entendo as pessoas que defendem, entendo os prós e contras, mas eu pelo menos não domino esse assunto para trazer isso aqui, mas existe assim, não, você está falando que não tem solução? Tem, a solução é o Bitcoin. Eu não sei se é a solução ou não, mas o fato é que hoje nosso dinheiro não tem lastro, então a gente tem cenários onde a gente vai conviver com a inflação. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês forem parar para ver, na verdade o governo, isso também não é uma questão só brasileira, a gente tem metas de inflação. Então não é que a gente está buscando inflação zero. Não, a inflação faz parte do pacote e a gente tem meta. O ponto é que nem sempre a gente está dentro dessa meta. Ano passado, por exemplo, a gente não ficou, né? Então, ali no alvo da meta, que era 3,5, podendo estender um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas a gente ficou acima. Poderia ter ficado abaixo, poderia ter ficado acima. O fato é, teremos que conviver com a inflação. Já que teremos que conviver com a inflação e que ainda existe uma meta de inflação, como conciliar isso tudo dentro da nossa vida financeira? Porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um dos maiores, assim, talvez o maior, talvez eu possa afirmar que é o maior desafio
quando a gente está falando de planejamento financeiro, que é, eu não sei quanto vão custar as coisas no futuro. Se eu não sei quanto vão custar as coisas no futuro, e aí, o que eu faço? E aí a gente tem aquele clássico do plano de saúde, por exemplo, que reajusta muito acima da inflação. Então, realmente, ele é o maior desafiador. Então, para poder a gente lutar contra esse inimigo, a gente tem que conhecer quem é esse inimigo, entender como ele funciona e ver como a gente se defende. Tem alguns comentários. Isso que você falou sobre o Bitcoin, a gente queria deixar super claro que, assim, se alguém tivesse a solução para todas as questões relacionadas à inflação, né, a gente não teria a inflação acima da meta, a gente não teria discussões no espectro, mais à direita, mais à esquerda, dentro do Banco Central, não teria briga entre presidente do país e do Banco Central. Então, assim, não é um assunto simples, não é que, tipo, é só ir lá e fazer isso. Então, a gente está querendo trazer, acho que um pouco mais de conteúdo, caso, né, vocês não conheçam tanto sobre inflação, talvez seja chover no molhado, mas de qualquer forma, acho que alguém pode aprender com isso. Então, um ponto é isso, a gente não está aqui se propondo a dar uma solução, mas também queria trazer outras duas coisas. Acho que falar sobre inflação, e a gente vai ainda para esse lado ainda hoje no roteiro, mas isso que a Carol está falando, que é muito difícil se planejar sem saber para onde vai a inflação, e que é, na verdade, um dos maiores inimigos nossos quando a gente está poupando, porque putz, vai que a gente não consegue ter um rendimento acima da inflação e tal. Eu acho que isso um dos objetivos nossos aqui é justamente trazer o ponto de que esse é mais um motivo para a gente investir. Porque, assim, é óbvio, é importante a gente aprender sobre inflação, entender o básico, mas para que a gente quer saber disso, né? O que a gente quer fazer com esse conteúdo? É entender que o dinheiro que está parado na conta. Eu nem gosto mais do exemplo do dinheiro debaixo do colchão, porque eu acho que ninguém que está ouvindo a gente, e a gente não tá dessa geração. A gente nem usa dinheiro físico, mas a gente usa Pix, sabe? Então, o exemplo de hoje em dia é o dinheiro na conta, é o dinheiro na poupança. Enfim, você não aplicar em nada ou aplicar em algo que rende, por definição, muito abaixo da Selic ou abaixo da inflação. Então, acho que é só mais uma forma da gente falar, gente, olha, tem algo corroendo o seu dinheiro enquanto a gente fala. E acho que a gente já falou muito sobre juros compostos, né? Então, os juros compostos da inflação, eles são a bola de neve contra você. Então, os custos das coisas aumentaram 10% esse ano. Depois 10% ano que vem. Depois 10% no outro ano, quando você vai ver, as coisas estão custando o dobro. E se o seu dinheiro não acompanhar isso, ó, você está jogando fora o seu esforço de ter poupado. Tipo, você fez a parte mais difícil, que era guardar o seu dinheiro. Só que aí as coisas foram numa direção e ele não foi também. Então, você não se protegeu. Eu acho que esse é um recado bem importante, porque o lado ruim, né, digamos assim, da gente ver inflações menores no ano, é que a gente acha que ela é pouquinha. Ah, então é A gente pouquinho. subestima, A né? gente subestima. E daqui a pouco a gente vai trazer alguns números aqui que eu acho que vão Uhum. deixar bem claro. Não subestime o efeito dos juros compostos para a inflação, porque ele é bem perigoso. E antes da gente seguir, vamos também explicar o que é o oposto de inflação, que isso talvez não seja de conhecimento de todo mundo, que é uma palavra estranha que chama deflação, que é quando os preços das coisas ficam menores. De cabeça, me lembro que isso me marcou, que acho que na minha adolescência, na escola, enfim, quando eu aprendi sobre isso, eu lembro que me marcou que falaram, o Japão é um dos únicos países que tem deflação, e eu ficava tipo, nossa, o que tem de diferente no Japão? Mas, basicamente, a deflação também, por que a Carol falou, tem meta de inflação, por que não tem meta de deflação? Por que não tem meta de inflação zero? Porque também é ruim se você vê os preços das coisas caindo, o que isso significa, né? No mercado, os preços eles são resultado de oferta e demanda. Se tem uma oferta se tem uma demanda mais baixa pelas coisas, os preços tendem a diminuir para que as pessoas queiram comprar. Então, imagina, se todos os tênis custassem R$ 5.000, as pessoas iam comprar menos tênis. Então, você vê os preços caindo para que as empresas consigam vender mais tênis, nesse exemplo que eu estou dando. Então, se você vê os preços caindo, quer dizer que tem um sinal de que as pessoas estão querendo comprar menos as coisas. Se as pessoas estão querendo comprar menos, as empresas vão falar, opa, eu vou produzir menos, porque eu vou ficar com um estoque enorme aqui parado, porque não estou vendendo. Se as empresas produzem menos, você tem mais desemprego, você tem menos oferta de trabalho. Se tem menos emprego, enfim, você tem um ciclo vicioso negativo na economia também.
Então, é complexo. Por isso que a gente falou, a gente não está aqui trazendo uma solução para a inflação. Ai, como não ter mais inflação? É muito difícil, porque se ela é negativa, é ruim. Mas se ela é muito positiva, é ruim. E também se ela é baixa, mas todo ano, né, consistentemente, seu dinheiro vai perder valor se você não se proteger. Então, assim, a gente tem que o peixe tem que entender a água onde ele está e a gente tem que entender o oxigênio que a gente está respirando, porque a gente não vê. Essa é a regra do jogo. Dificilmente vai mudar, mas a gente tem que pelo menos saber nadar e saber lidar com isso, porque essa é a estrutura na qual a gente está, né? Sim. E momentaneamente a gente aqui pode passar por situações dessa também. Foi em 2023, a gente teve 2 meses, não lembro agora se foi 2 meses, 3 meses, um mês, enfim. Mas a gente teve alguns meses de deflação no Brasil também. E pela primeira vez as pessoas foram pegas de surpresa. Como assim? O preço está caindo, mas o contrato do meu aluguel então vai cair porque teve uma deflação? Aí até já entrando nisso, até porque, para que a gente precisa saber que índices de inflação são esses? Porque eles têm um impacto direto na veia na nossa vida. A gente tem vários índices de inflação, vários. Índice de construção civil, índice disso, índice daquilo. Mas acho que os dois principais, para a gente entender, o principal disparado é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Por que a gente precisa entender o que é o IPCA? Porque primeiro que quando a gente fala, a inflação do Brasil no ano X foi de 10%, a gente normalmente está falando de IPCA, que é o principal, que é usado. Quando a gente fala de metas de inflação e tudo isso, a gente também está falando do IPCA. E como é que é esse tal de IPCA? Como é que quem que mede ele? Da onde que ele vem? Quem que faz isso? Então ele é medido pelo IBGE, tá? O IBGE é uma instituição do governo e além dele ser medido pelo IBGE, a gente chama como se fosse uma cesta básica de itens de consumo, tá? Então ele é bem amplo, por isso até que ele tem amplo no nome, porque ele abrange basicamente 90% das pessoas que vivem na área urbana do país. Então aí a gente já vê que tem uma discrepância muito grande, tem mesmo, porque ele pega pessoas com renda, famílias com renda de um salário mínimo até 40 salários mínimos, tá? Em diferentes capitais. Então, se o IPCA é uma ponderação disso tudo, é óbvio que tem muita discrepância, porque uma família de um salário mínimo gasta diferente de uma família de 40 salários mínimos. Assim como uma pessoa que mora numa capital tem um gasto diferente, sei lá, de uma pessoa que mora no interior. Então, sim, a gente não vai ter esse cenário perfeito. Só para trazer aqui alguns exemplos para vocês de como que esse IPCA é composto, se vocês derem um Google, vocês vão achar, mas isso varia também, mas mais ou menos o peso de alimentação e bebidas, por exemplo, é de 21%. Então, o IPCA ele é um índice que tem o que uma família típica gasta. Só que uma família típica gasta, varia de uma família para outra, mas no geral esse peso é 20% para alimentação e bebidas. Aí você pode estar ouvindo falando assim, mas eu só gasto 5%. Beleza, então você já está sabendo que você está bem diferente desse índice. Daqui a pouco a gente até vai falar de uma outra ferramenta que pode ajudar nisso. Então, alimentação e bebidas 21%, habitação 15%, vestuário 5%. Aí você pode estar ouvindo falando, nossa, mas eu gasto 30% em vestuário. De novo, seu índice de inflação vai se... Cada vez que você se distanciar desses números, vai se distanciar ainda mais do IPCA. Transporte 20%, saúde e cuidados pessoais 14%, educação 6%. É um índice bem amplo, mas é o índice de referência que a gente tem. E ele afeta também os investimentos que rendem a inflação. Normalmente eles estão atrelados ao IPCA, que a gente também vai falar mais na frente. Além do IPCA, tem o IGPM, que é um índice, a gente chama até assim, um índice mais de mercado, porque ele é composto um pedacinho pelo índice de construção civil, então o preço, né, da construção civil impacta nele. Ele tem o índice do atacado, né, que é o IPA, que é o índice de preços ao produtor amplo do atacado, que sofre bastante variação com o dólar, porque os insumos que são utilizados para gerar produtos para o consumidor final muitas vezes são dolarizados, e o índice de preços ao consumidor. Então, ele é uma cesta que tem uma variação diferente do IPCA. Ah, cara, mas por que eu preciso saber um ou preciso saber o outro? Dependendo, se você está com um contrato de aluguel, muitas das vezes o seu contrato de aluguel, o IGPM, ele até era conhecido até um tempo atrás como o índice do aluguel, porque basicamente todos os contratos de aluguel eram variáveis conforme o IGPM. Só que o que aconteceu na pandemia? A gente teve um salto muito grande do câmbio, né? Vocês
provavelmente vão lembrar que chegou ali, acho que 5,80, 5,90 naquela época, isso em 2020, e isso fez com que os preços do aluguel explodissem, por conta logo depois, por conta do dólar. E aí no que explodiu, como que você reajusta um aluguel em 30%? Difícil. Então muitos aluguéis depois passaram a utilizar o IPCA por conta disso, alguns ainda utilizam o IGPM, mas assim, é importante quando vocês forem assinar um contrato de aluguel, um contrato de financiamento, um contrato de alguma coisa em planta, qualquer coisa que a gente for assinar e que tenha um reajuste de preços, a gente precisa saber que reajuste é esse que eu vou sofrer, que índice é esse que eu preciso, de alguma forma, entender como é que ele funciona. E falando em reajuste, acho que aqui cabe a gente comentar sobre dissídio, né? Até estava falando para Carol antes da gente começar que a gente estava revoltada no trabalho, porque a gente está gravando agora no começo de fevereiro e a gente soube lá no trabalho semana passada qual que foi o ajuste do dissídio do nosso salário lá no trabalho. Dissídio nada mais é do que a empresa, normalmente em algum tipo de negociação com o sindicato, enfim, reajustando o salário de todo mundo, teoricamente, para cobrir a inflação. Então, é o que a Carol estava falando, tipo, a gente tem o índice e seguindo esse índice, as coisas são reajustadas, nesse caso do GPM, os aluguéis, enfim. E aí eu até estava fazendo a conta agora há pouco, cá, porque o que a gente recebeu foi que salários até um valor X tiveram um reajuste de 4%. Daí eu chequei aqui, do ano passado, nossa inflação foi um 4,83, ou 4,81, acho que depende da fonte, mas enfim, quase 5%. Teve um reajuste de 4%, foi abaixo da inflação. Mas os salários acima desse valor tiveram um reajuste fixo de R$ 370. Então, para muitas pessoas, esse ajuste foi de 1%, 2%, 3%, dependendo do salário. Então, assim, mesmo quando a gente tem esses reajustes, muitas vezes eles são abaixo da inflação. Então, basicamente, você só está ganhando menos, né? Em valor nominal, você está ganhando igual ou um pouquinho a mais, mas em termos de poder de compra, você consegue comprar menos coisas com esse mesmo salário. Então, já vou aproveitar também essa pauta para incentivar vocês a negociarem seus salários tendo em mente qual que é a inflação do período. Porque às vezes a gente recebe um aumento, parabéns, você teve um aumento de 10%. Aí você vai ver, foi a inflação de 10% do ano passado, né? Um exemplo, não foi nesse caso de 2024. Então é importante também, eu acho que ter essa noção para falar, cara, qual que é o poder de compra do meu salário e quanto que eu perdi de salário nos últimos anos e o que que é simplesmente um reajuste e o que que é um aumento, né, Ká? Sim, e acho que isso também quando você está avaliando propostas também, porque eventualmente você está indo para um emprego, conversa com as pessoas que estão lá, existe aumento de verdade ou não existe? Porque dependendo, você pode estar indo com um pacote bom, mas a depender da política da empresa, que nem toda empresa dá dissídio também, então a depender da política da empresa de não dar dissídio ou de dar aumentos muito pequenos, logo, logo o seu salário vai ser corroído. Então, assim, não tô falando o que que é melhor ou o que que é pior, porque escolha de emprego tem muitas variáveis, mas você precisa entender um pouco esse pacote. Eventualmente, você está num lugar onde tem um dissídio garantido e mais ganhos reais por conta de promoções, você tende a daqui a pouco ter um salário mais elevado. Isso é muito pontual, mas é só mais um elemento que tem que estar nessa avaliação, digamos assim. E a gente sabe que isso é para quem está no mundo corporativo e nem todo mundo está no mundo corporativo. Então, é até um ponto que está aqui, acho que já trazendo um pouco estava um pouco mais para frente do roteiro, mas já trazendo, que são as pessoas que realizam prestação de serviço, que são os autônomos e tudo mais. Hoje em dia eu até me enquadro nessa categoria por conta das consultorias, eu tenho um trabalho autônomo. Então, como é que vai se dar esse reajuste? Se você tem muita dificuldade de precificação, e eu sei que essa é uma dificuldade das pessoas, é muito difícil a gente valorar o nosso trabalho e tudo mais, mas se você não tem uma política interna, né, não estou falando política, precisa ter um padrão, mas assim, uma política interna de como você vai reajustar os seus preços, você também vai estar, então, cada ano ganhando menos por conta da inflação. Então, é claro, não basta eu reajustar o meu preço e daqui a pouco eu não ser procurada. É claro que existe uma procura, uma oferta e uma demanda, mas você precisa também estar atento ao quanto foi a inflação, porque minimamente só para você continuar sem nenhum tipo de aumento, você deveria reajustar o seu preço pela inflação para continuar, para preservar
o seu poder de compra. Ah, mas eu quero me dar um aumento de 10%. É como se fosse 10%, então, acima da inflação, se você quer ter um poder de compra 10% maior. Inclusive, até dando um spoiler aqui, a gente pretende gravar em breve, estamos agendados, um episódio para autônomos, e acho que vai ser bem bacana, porque a gente vai ter convidados bem legais para falar, trazer esse tema para gente. Eu imagino que reajustes de preço também vão estar lá. Aí, só voltando aqui agora para a questão da inflação, quando a Vicky falou lá da questão dos juros compostos, não sei, Vicky, de repente até você quer trazer aqui essa... No episódio do seu pai, eu lembro que seu pai falou sobre Eu pensei nisso. seu pai falou. Sim, nossa, a gente estava falando sobre essa calculadora, né, antes da gente começar a gravar, e eu lembrei do exemplo dele. Para quem não ouviu, tem um episódio de agosto de 2024 que eu fiz com meu pai, e ele até falou, ele é todo saudoso, e ano passado o Real fez 30 anos, né, que é de 94, e aí ele falou, ele fez um exemplo de quanto que custava uma jaqueta que ele usou no ano de 94 e quanto que essa jaqueta custaria hoje. Eu não lembrei de puxar, de olhar no episódio, mas a Carol trouxe um exemplo que a gente queria mostrar para vocês, que é de algo que custasse algo que custasse R$1.000 30 anos atrás. Então, sei lá, vou pensar aqui uma viagem que seja de R$1.000. Em 30 anos, só corrigida pela inflação, essa viagem que custaria R$1.000, a gente está em 2025 agora, então o que foi lá em 95, hoje custaria 6.985. Então, praticamente vai arredondando 7.000. Então, multiplicou por 7 o preço das coisas em 30 anos. Multiplicar por 7, gente, agora eu vou pensar numa coisa que eu acho que é mais assustadora, que é pensar em algo que a gente consegue imaginar hoje. Então, um vidro de azeite hoje, que já tá caro, por R$50, imagina um azeite custar R$350 em algum dia. Tipo, óbvio, a gente pensa com a cabeça de hoje, então você fala, meu, como é que eu vou pagar R$350 num azeite? Quanto é que vai ser minha compra no mercado, né? Eu vou gastar R$5.000 cada vez que eu for no mercado. Mas, óbvio, os salários e, teoricamente, né, os ganhos vão ser reajustados ao longo do tempo. Então, na verdade, se você hoje ganha 10 mil, pensa que isso seria a mesma coisa do que R$70.000, né? Se a gente fizer essa conta de vezes 7. Não significa que a inflação vai ser exatamente essa nos próximos 30 anos. Mas eu acho que é pra gente entender também, isso me lembrou, Cá, um trecho do livro do Gustavo Cerbasi, que chama Adeus à Aposentadoria. É um livro bem legal, em que ele só fala de investimento por longo prazo e porque não contar só com a aposentadoria do governo, várias formas de se preparar, enfim. E tem uma frase que me pegou muito, bem no começo do livro, que é: por causa da inflação, em algum momento todos seremos milionários. E eu fiquei tipo, uau, é verdade, porque assim, vai ter um dia que talvez nossos salários sejam milhares, né, milhões de reais. Não significa que você vai ser um super milionário que vai se aposentar. É o que aconteceu com a Argentina, por exemplo, né? As pessoas recebendo valores exorbitantes de dinheiro, mas elas trocavam por dólar e era um valor bem menorzinho, porque o dinheiro passa a valer menos, então você ganha muito mais. Então é isso, você vai gastar R$300 num vidro de azeite em algum momento e você vai ganhar centenas de milhares de reais de salário, mas isso não vai significar que você tá com a vida garantida. É só que você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, né? Exato. Aquele exemplo clássico do 1 milhão do Big Brother, que agora não significa mais 1 milhão de agora. Aquele exemplo clássico dos memes, ele é bem verdadeiro. E o que me fez pensar muito quando você falou assim, pensa, né, multiplicou por 7 e tal. Tudo bem, seus ganhos provavelmente vão ser reajustados desde que eles tenham acompanhado a inflação, porque muitas vezes eles não vão acompanhar, tá? Então, acho que isso é bem importante. Com certeza tem gente ouvindo aqui que sabe que, cara, esse negócio de dissídio não existe pra mim e o que eu tô vendo é meu salário cada vez mais apertado porque a inflação tá pegando um pedaço dele e eu não tô tendo a contrapartida. Mas, agora imagina isso se você vive sempre no 0 a 0, que é eu ganho e eu gasto e eu não poupo. Então você está dependente do seu salário ter crescido, mas imagina se você também tivesse investido, o quanto que esse dinheiro estaria te protegendo da inflação, que é um pouco do que a gente vai falar, que é óbvio, né? Então eu preciso investir. Mas é o quanto que ele estaria te protegendo. Mesmo que ele só ficasse no valor da inflação, mesmo que ele só acompanhasse a inflação,
é melhor do que você deixar esse dinheiro na conta corrente, como a gente está falando. Porque ele é o seu dinheiro virando pó ali, virando pó aos poucos. Só que a gente não percebe, porque a gente não tem a capacidade de ter esse olhar temporal sem simular números. Então, o seu dinheiro está parado ali e você não fica com essa sensação de que, nossa, eu tinha R$ 100 que agora eu não compro mais nada. Isso não acontece. A gente não. Nosso cérebro não processa isso. Então, por isso que a gente está trazendo esses números para mostrar, olha, em 30 anos porque você não processou. Em um ano, realmente, a gente acaba não percebendo. Tô sentindo que a gente é meio mensageiro do apocalipse. Mas tudo bem, é por uma boa causa. Mas sabe o que você fala. A gente tem recebido mensagens carinhosas, então eu acho que pelo menos a gente é uma mensageira do apocalipse, do bem. Com Tipo, amor, tipo, gente, vem, entra aqui no cavalo, vamos, todo mundo se salvar junto, vem. exato. Vou pensar Exato. dessa forma. É. E isso que você falou de que a gente não consegue perceber e sentir, né, na pele as coisas estão aumentando, porque são mudanças pequenas e constantes, então a gente não percebe. Eu queria comentar a calculadora da sua própria inflação. Foi algo que você me mostrou, eu não conhecia, e eu achei legal que isso me deu me deu um chacoalhãozinho, assim, que foi. Vou pedir pra Carol explicar, mas, enfim, é Não, uma calculadora daqui só de fala pro Zoom. pessoal onde é que é, né, acho que a gente até podia deixar o link, mas vocês sabem Conta que eu ia aí, vir, que a aí eu. gente às vezes esquece de deixar link, gente, porque a gente é uma só, É. duas, né, no caso, mas pra fazer muita coisa, a gente é uma só não. Nós somos duas, mas assim, é muita coisa pra gente dar conta, mas, anota aí ó, essa calculadora, até eu me perdi aqui onde é que ela é. Portal da inflação, portal, tracinho, da, tracinho, inflação, tracinho, ibre.fgv.br. Taca no Google, portal da inflação FGV, que vocês vão achar. Eu amei isso, eu não conhecia. E basicamente ela compara, né, qual que é a inflação no período, então se você está olhando num mês específico, num semestre, enfim, e aí você põe a sua renda e quanto mais ou menos você gasta com cada coisa. Não precisa saber tudo. Eu achei legal que a Carol até me explicou isso, que eu estava fazendo antes da gente começar a gravar. Então vamos supor, né? Vamos supor que eu ganhe R$ 5.000, eu gaste 1.000 com o mercado e 2.000 com aluguel, sei lá. E eu não sei com o que eu gasto o resto. Não tem problema, isso já diz que você gasta 10%, desculpa, 20% da sua renda com alimentação e 40% com aluguel. Então, exemplo hipotético. Então, só de fazer isso, ele já vê, olha, numa cesta média de uma família média, que é como a gente mede a inflação dá X. A sua cesta, ela é diferente, ela tem o dobro desse tipo de componente aqui, que é comida. E tem, sei lá, metade desse componente aqui, que é casa, né, que é moradia. Então, ele ajusta para dar, óbvio, é impossível, a Carol estava até. A gente estava falando sobre isso antes do episódio. É impossível saber exatamente qual que é a sua inflação, porque você não consome, você não compra as mesmas coisas todos os meses, você às vezes compra marcas diferentes, quantidades diferentes, enfim. Mas é legal e me deu um chacoalhão, porque quando eu joguei ali os meus números bem rapidinho, eu nem coloquei tudo, eu coloquei alguns só, já mostrou lá, a inflação no período era tipo 0,23% e a minha era 1,15%. Então eu falei, eita, 1,15 no mês, isso dá quase 15% no ano. Tô fazendo uma conta de cabeça aqui, que não é vezes 12, né? São juros compostos. Então isso dá mais do que 12% no ano. Então imagina, mesmo num ano em que a inflação foi, por exemplo, ano passado, 2024, que a inflação foi 4,8, é muito possível e talvez bem provável que a sua inflação tenha sido 2, 3, 4 vezes isso. Porque se você tem um estilo de vida em que você come mais fora, em que você, sei lá, mora sozinho num lugar em que tem um aluguel mais caro, ou que você faz muitas coisas de lazer, vai muito no cinema, sei lá, enfim, compra muita roupa, ou quais roupas você compra. Então, a inflação que a gente tem na prática acaba sendo ainda maior do que o que a gente vê na televisão. E a gente nunca percebe, né? Nunca vê, porque quem faz essa conta? Eu nunca tinha feito essa conta, eu fiz hoje, fevereiro. Foi bom você ter lembrado isso, porque eu acho que tem algumas coisas aqui que podem ajudar o pessoal a refletir. Primeiro entrem nessa ferramenta, ela é muito intuitiva, muito legal, então só entrem, taquem no Google aí, portal da inflação, FGV, que vocês vão ver, não é difícil de preencher. E ela já vai ajudar quem nunca fez orçamento a entender o que é um orçamento, ela já vai dar umas pistas assim de categorização, que você precisa entender os seus números, ó, o orçamento aí sempre voltando, ele é o elemento que está sempre aí nos nossos episódios.
Então, acho que isso é importante, realmente, entender a sua inflação pessoal. E o que a Vicky falou que é muito difícil medir inflação pessoal. Quem está preocupado com independência financeira, eu já falei isso no início do episódio, maior pedra é inflação. Maior desafio é inflação. Porque inflação é futuro e é uma variável que a gente não consegue prever. Por isso que a gente fala muito de rentabilidade real, que é aquela que está acima da inflação. Tá, tudo bem, mas e aí? Se eu recebo acima da inflação, em cima de um IPCA de 5 e o meu IPCA pessoal é 8, já tem um problema. É isso mesmo, temos um problema. Só que, para eu medir a minha inflação pessoal, o que eu deveria fazer? Porque além da questão da troca de marcas, a inflação, ela pressupõe, isso é muito importante, porque as pessoas confundem muito esse conceito. Então, acho que isso aqui vai ser importante, prestar atenção. Nossa inflação precisa da mesma quantidade de coisas para ser avaliada de um mês para o outro. O que eu quero dizer com isso? Se eu gastei esse mês de gasolina, a gasolina encareceu muito, eu gastei mais gasolina. Tá, mas você percorreu a mesma quantidade, com as mesmas quantidades de litros, eu preciso que os litros sejam os mesmos para eu poder comparar 100 litros de gasolina do mês passado com 100 litros de gasolina desse mês. Se eu rodei 150, eu preciso isolar isso e ver por litro. Mesma coisa de luz. Eu tô gastando muito de luz. Claro, um calor danado aqui no Rio de Janeiro, ar-condicionado ligado o tempo todo. Tô aqui com o ar-condicionado ligado. A conta vai vir mais alta, mas não necessariamente porque a luz está cara. Pode ser simplesmente um aumento de consumo. Isso não é inflação que aumentou, isso foi o meu custo de vida que aumentou. Vou no mercado, comprava o ketchup, isso aqui não é uma publicidade, comprava o ketchup predileta, sei lá, com um ketchup mais barato. Agora compro o ketchup da, sei lá, Hellmann's, Heinz, sei lá como é que fala. É mais caro. Isso não é inflação, isso foi mudança. Então, assim, a gente saber quanto é a nossa inflação pessoal, juro pra vocês, gente, eu acho que era quase que trabalhar integralmente para medir isso todo mês. Eu teria que ficar neurótica no microgerenciamento, isolando todas as variáveis. Muito, muito, muito difícil. Eu tenho um colega que já atingiu a independência financeira, que ele buscou, e assim, isso, como eu falei, é uma pedra desafiadora, então a gente busca realmente tentar entender qual é a nossa inflação. Ele fez isso durante um tempo, mas o que ele fez? Aí pode ficar a dica, eu nunca fiz, tá? Mas pode ficar a dica para alguém. Ele pegou algumas variáveis só de consumo do orçamento dele, só algumas variáveis. Então, quanto que tá o litro da gasolina, quanto que tá o preço da luz, quanto que tá tal e tal e tal e tal item de mercado e escola. Tipo, algumas variáveis, e ele fica comparando essas variáveis ao longo dos meses para poder saber realmente se a inflação dele está subindo ou não, independente do que ele consome. Ele só elegeu uma cesta básica dele e fica acompanhando isso para poder ver se ele está dentro ou se ele não está. É uma forma para quem quiser medir. Agora, honestamente, para quem não quiser ficar nesse microgerenciamento, e olha que eu sou uma pessoa bem controladora, mas eu não entro nesse microgerenciamento, uma forma que eu acho importante é, a partir do momento que você faz um controle de gastos, e eu sei que não é todo mundo que gosta de fazer, mas eu particularmente gosto, e você tem um controle de gastos seus, você, de novo, não vai ser a sua inflação. Eu não posso pegar o meu mês deste mês, comparar com o meu mês passado e falar, minha inflação foi de X%. Não, esse mês, sei lá, eu comprei mais coisa na Amazon, não sei, e mês passado eu não comprei. Mas eu consigo ter uma noção muito clara de como tem sido o meu comportamento de gastos ao longo dos anos mesmo, porque como eu faço isso há muitos anos, eu consigo entender claramente como tem sido a minha variação de gastos. E aí, dado que eu tenho um orçamento e sei qual é o meu custo de vida que eu quero ter e que eu quero buscar, eventualmente eu vou fazer concessões mesmo. Ah, não sei que lá tá muito caro, vou comprar do mais barato. Coisas que a gente faz intuitivamente no dia a dia. Ah, isso aqui tá muito caro, eu vou comprar do mais barato. Mas você tendo um orçamento, você faz até de forma mais intencional mesmo. Tipo assim, eu tenho um teto de gastos. Eu tenho um teto de gastos, né? Sem entrar aqui no que eu acho que todo mundo deveria ter teto de gastos, governo, todo mundo, mas é assim, enfim. Tem um teto de gastos e é isso. E eu vou me virar com isso. Medir isso, não precisa medir a sua inflação, mas medir o seu custo de vida é importante, porque se realmente ele tiver numa tendência muito maior do que é uma tendência inflacionária, não vai ter investimento que vai dar conta. Então, eu acho que esse recado é importante, assim, não tem investimento que vai dar conta. E eu percebi isso durante o nosso episódio. Viu? E eu vou. Então já foi útil. Porque, vou fazer um pouco de bastidores aqui. A Vicky tava, eu não sei se esse episódio vai ajudar e tal, não sei o quê. Vai ajudar, ajuda. Ajuda. Vocês mandem mensagem pra Vicky depois, lá no direct, fala assim, Vicky, ajudou.
Falei, ajuda. A gente conversando, a gente começa a pensar em coisas que a gente não tinha pensado, quando a gente fala sobre o tema. Não, realmente, fazer essa conta da minha inflação me chacoalhou, porque um exemplo, né? Um IPCA a mais de 3% acima da inflação. Se a minha inflação já é 3% acima da inflação, então o IPCA a mais, tô saindo no 0,0 ali, né? Cara, sabe um que É, amedronta muito? Plano de saúde. E às vezes eu vejo no atendimento. Esses dias mesmo peguei uma pessoa que o plano dela reajustou 30% de um ano pro outro. Pô, 30% puta é de merda. quebrar a perna de qualquer um, sabe? Cara, 30% é criminoso. Meu Deus. Eu já falei 77 vezes, né, em outros episódios, mas que eu tô mais perto do assunto velhice, plano de saúde, cuidador, doença, médico, etc., porque há alguns anos meus avós foram morar com os meus pais e meus pais sustentam meus avós. Então, é incrível, cara, exatamente o que você falou. Principal reclamação dos meus pais em relação a gasto, plano de saúde, assim, ainda mais que eles pagam pra família toda, para os meus avós. Então, quando vocês forem fazer as contas, gente, não subestimem plano de saúde. Cara, o azeite de R$ 350 me pegou também. Vai pegar muita gente. Me pega. Puxado, puxado. Caiu aqui a internet, mas voltou. Mas a gente estava no auge aqui de uma conversa que foi. Ô, Ah, Vicky, eu tô pronta aqui para ser julgada, porque o azeite tá muito caro, ponto. Aí eu falei, a gente cozinhava aqui em casa com azeite, então eu nem sei se isso é bom, às vezes eu tenho dúvida se cozinhar com azeite é bom ou se não é, porque dizem que muda a propriedade do azeite, mas o fato é que a gente cozinhava com azeite. Eu falei, gente, tem a menor condição de ficar cozinhando com azeite. Não, não dá. O azeite agora é para temperar, para, sei lá, jogar na salada, para, não sei, fez um cuscuz, joga em cima do cuscuz, não sei. Mas para cozinhar com azeite, não tem condição. Aí mudei e não foi nem para manteiga, Vicky, que eu ainda falei assim, não, manteiga não vai dar conta. óleo. Óleo de girassol, como fazia quando eu era criança. Minha mãe cozinhava com óleo. Não, Uhum. não sei, se alguém souber e eu estiver fazendo tudo errado e estiver entupindo as minhas veias e depois ter que gastar com plano de saúde, A gente, a gente por traz favor, me avise. essa errata depois no próximo episódio, se alguma nutricionista corrigir a gente. Exato, por favor, me avise. Mas eu fiquei sabendo que óleo de girassol não era tão ruim assim aí para cozinhar, tipo fazer um arroz, essas coisas. Uhum. Mas assim, Uhum. independente agora da brincadeira, porque pode ser que não seja uma boa decisão, realmente, aí vocês me avisem. Mas é fazer concessões, acompanhar os gastos. Acho que saber, de novo, né? Saber a inflação pessoal seria maravilhoso, mas é difícil. Mesmo essa ferramenta, ela ajuda bastante, mas ela também tem suas limitações, não só pelo fato da sua quantidade variar, mas porque depende do bairro onde você. Ela não chega nesse grau, né? O bairro que você mora. E isso tudo a gente sabe que também tem uma variação, né? Por conta de localização e tudo mais. Sei lá, educação, escola. A escola pode ter variado mais, pode ter variado menos. A escola do meu filho reajustou menos do que a inflação, graças a Deus. Mas, assim, é uma exceção. Você me lembrou de uma coisa que eu me senti assim, eu me senti na pele da minha mãe falando, eu não sou sócia da Eletropaulo. Aconteceu isso esse mês, olha isso. Tem uma amiga que tá passando uns meses daqui em casa, ela é gringa. Então ela não tem noção, assim, né, tá aprendendo os preços e tal. E ela tava cozinhando com muito azeite. E quando eu fui ver, tava um vidro de azeite por semana. Aí eu falei, não, peraí, você não tá entendendo o que é o azeite, é o ouro líquido no Brasil, calma. Aí eu expliquei e tal, eu falei, gente. E eu, tipo, falando, não, durava infinito aqui um azeite. Eu falei, não, deixa eu te explicar, que é outra coisa, sabe? E aí a gente ajustou aqui e tal, ela comprou mais. Mas eu me senti, né, a mãe e o pai dos anos 90 falando, eu não sou sócia da Eletropaulo. Eu falei, cara, eu não sou só sócia do Azeite Galo, vou comprar ação nessa porra. Tô aqui tirando o azeite, cozinhando com óleo e manteiga para você. E você me lembrou de outra coisa. Eu acho muito legal esse seu exemplo, que é, talvez alguém que esteja ouvindo pense, pô, a Carol já atingiu a independência financeira, a Carol tá tranquila, e ela tá fazendo conta. E eu acho que esse exemplo é muito legal, porque eu acho que muita gente, inclusive eu, assim, eu acho que é um sentimento talvez meio, talvez comum, porque poucas pessoas atingiram a independência financeira. Então, acho que é algo que você vê, que você almeja, mas que tá distante. Que parece que é uma coisa tipo, quando eu chegar lá não vou ter que me preocupar, ou quando eu chegar lá eu vou nadar em dinheiro.
E na real, se você não prestar atenção, se você não cuidar, se o seu custo de vida subir acima do que o que você planejou para sua independência financeira, é o que você sempre fala, ela não é estática, você pode deixar de ter independência financeira. Você sempre dá o exemplo, né? Tipo, se a gente se mudar para a Europa, se eu for morar em outro lugar que, sei lá, eu vou pagar em libra, em euro, eu vou perder minha independência financeira. Não vai para o zero, mas você vai diminuir. E eu acho que esse exemplo é muito bom. E ele me lembra também uma frase do Jorge Paulo Lemann. Eu trabalhei numa empresa que era do grupo Lemann um tempo. Eu pensava, nossa, eu era novinha, né? Era estagiária. Eu pensava, nossa, esse cara nada em dinheiro, é um cara mais rico do Brasil. Por que que ele é tão chato com custo e por que que é uma empresa tão chata com orçamento, nananã? E a frase dele é: custo é que nem unha, de tempo em tempo você tem que cortar porque eles vão crescendo sem você perceber. Então, eu acho muito legal o seu exemplo, que mesmo você tendo a independência financeira, você fala, meu, não é que eu vou fazer assim e não olhar para o preço das coisas, muito pelo contrário, né? Acho que você até me lembrou, porque quem tá ouvindo, assim, até vou dar um exemplo pessoal meu aqui que eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que a gente vive fases dentro da nossa vida também, e é importante reconhecê-las. Então, sobre essa questão do mercado, talvez muita gente talvez se identifique, não sei. Até meu filho nascer, a gente fazia compra muito programada, ia em supermercado barato, fazia aquela compra com listinha de mês de coisas que eram perecíveis. Isso demandava mais tempo, porque eu não tenho esse tipo de mercado perto da minha casa, então tinha que, enfim, toda uma logística. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a fazer algo que eu abominava, que era comprar no supermercado, quem é do Rio sabe, Zona Sul. Que assim, eu comprava no supermercado Zona Sul coisas, tipo, do dia a dia ali, rapidinho e tal, da semana, não compras. Eu falo assim, gente, quem faz compras no Zona Sul? Porque a conta fica muito cara. E aí eu me tornei essa pessoa, porque eu tava com uma escassez de tempo muito grande e, beleza, a gente já tinha, não é que eu tava precisando, né, eu já poupava com muita substância, porque senão eu não teria feito isso. E eu falei assim, a gente fez um trato mesmo, eu e meu marido, olha, a gente vai passar um tempo comprando no Zona Sul. E tá tudo bem, tá tudo certo, a gente sabe que vai aumentar, em algum momento a gente volta. Só que depois que a gente se acostuma, a gente fica assim, ah, né, tá tão fácil, tá tão tranquilo, não sei o quê. Aí, por acaso, eu já tô meio incomodada com isso, assim. Aí, por acaso, na semana passada, eu virei pra ele e falei assim, olha só, nosso filho tá com 5 anos. 5 anos, assim, já é uma idade muito tranquila. A gente passou 6 meses no sabático, ele fazendo compras de mercado com a gente o tempo inteiro. A gente precisa voltar a se esquematizar, porque o nosso gasto com o mercado não está razoável. Quem ouviu o primeiro episódio lá de orçamento, que eu falava assim, olha, a gente está gastando muito com coisas de nutrição e não está gastando com lazer, a gente tem essa conversa até hoje. Então, rolou essa conversa semana passada. Cara, nosso não está razoável. A gente está gastando de mercado muito, mesmo fazendo essas concessões, a gente chega no mercado e faz as concessões, mas não está fazendo sentido a gente fazer as nossas compras todas do mês num supermercado que é caro. A gente precisa voltar a se esquematizar e fazer a compra. É uma questão. Porque senão, a gente, é o que eu falo, a gente só vai empilhando custos na nossa vida. A gente empilha custo, empilha custo, empilha custo, empilha custo, mas não tem um olhar. E tá tudo bem momentaneamente você fazer isso de forma consciente. Olha, neste momento, esta não é uma batalha que eu vou escolher, claro, porque dá para, senão não seria o caso, mas isso não é para sempre, sabe? Não precisa ser para sempre. A não ser que eu falasse assim, olhasse para isso e falasse assim, não, tá razoável. Eu não acho que tá razoável. Não acho. Acho que meu custo de mercado hoje em dia não faz sentido se eu posso fazer mais barato. Prefiro pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa. Foi exatamente o que eu falei com ele. Acho que a gente pega esse dinheiro e gasta com outra coisa. Então, veja, não foi só a inflação, mas o fato de estar acompanhando os meus custos me permitem isso. Isso, assim, é um exemplo meu de agora mesmo, de agora, que remete muito a esse episódio do orçamento que a gente gravou lá atrás. E eu acho que quando a gente faz esse tipo de discussão também que parece sobre dinheiro, você também está fazendo discussão de vida. Porque assim, tá, mas como é que a gente, como família, se organiza? Como que a gente vai fazer? Como é que vai ser a divisão? Você traz um senso de time, você traz um outro senso. Tudo bem, às vezes você mora sozinha, tá tudo certo. Mas também você traz um senso de organização para sua vida, que é, ok, neste momento da minha vida, que eu posso estar no meio de um turbilhão, eu aceito pagar mais, eu aceito gastar mais com iFood. Mas se esse aceito for para sempre e você só blocar coisas, vai ser muito difícil chegar na independência financeira e vai ser mais difícil ainda permanecer dentro dela. E aí quem está ouvindo deve estar falando assim, Deus me livre eu querer viver nessa vida de restrição. Aí eu volto a lembrar, se você se aposentar normalmente, você também vai ter um salário, você também vai ter uma renda. Dinheiro não é infinito, não importa para quem.
Não importa. Não importa para quem. Dinheiro não é infinito. E eu não sei, acho que para fechar, a minha reflexão que me veio agora quando você está falando ainda nesse assunto, eu não sei se você já sentiu isso, eu acho que não, porque você veio com o chip da poupadora e eu tô tentando instalar esse chip há anos. Mas talvez você que está ouvindo esteja pensando, nossa, mas é bem o que você falou, né? É difícil ficar pensando em concessão o tempo todo, pensamento de escassez, restrição e tal. E eu sempre pensei, tipo, putz, depois que eu passei perrengue de me endividar ou de ganhar pouco, enfim, de dividir apartamento e tal, eu quero chegar no momento em que eu não vou ter que ficar fazendo conta. Eu quero chegar no momento em que, eu vou no mercado, eu vou pegar tudo que eu quiser. Tô precisando de alguma coisa, vou lá e pego. E eu oscilo muito entre fases em que eu super faço as contas e fases em que eu falo o bom e velho eu mereço e, pô, trabalhei tanto, tô ganhando melhor, vou ficar fazendo conta. Mas, na real, é bem isso que você falou, não importa pra quem, se você tá ganhando muito ou pouco, não é infinito e se você não fizer conta, ele vai faltar, que eu acho que é daí que veio o famoso dinheiro não leva desaforo, né? Se você começar a tratar ele como se ele fosse infinito, ele vai te mostrar que ele acaba e ele acaba rápido. Então, não sei, para mim, acho que a maior reflexão é isso de entender que, além da inflação normal, tem a inflação a sua, que normalmente, normal que eu digo assim, a média, né? Aquela que a gente vê no jornal. Além disso, tem a sua, que provavelmente é acima disso, e tem a inflação de estilo de vida. Então, fazer conta, e isso eu tô até falando para mim também, assim. A gente nunca vai parar de fazer conta. Eu acho que essa é a assim, não tem essa de: "Ai, fui promovida, parei de fazer conta. Ai, agora eu tô num trabalho melhor, parei de fazer conta". Você não vai parar de fazer conta e as concessões vão existir para sempre, então acho que a gente tem que aceitar que dói menos. Cara, e ouvindo você falar isso, me trouxe um outro exemplo aqui que é: ok, então eu não quero essa vida de fazer contas e tal. E, de novo, não é que eu entre no mercado fazendo a conta, mas eu tenho um orçamento para o mercado. Eu sei quanto eu gasto de mercado. Então, assim, eu faço a conta da contabilização. Isso aí eu faço. É, É isso. mas só que, olha, eu faço esse tipo de conta. E aí agora eu vou dar um outro exemplo pessoal meu. Meu filho está numa adaptação de uma nova escola, mudou de escola. E a adaptação, a escola pede para você ficar na escola, é todo um processo. É isso para todos os pais. E são vários dias. E aí, eu já sabendo disso, o que que eu fiz? Beleza, bloqueei minha agenda durante 2 semanas e tá bloqueada. E assim, enquanto tá todo mundo fazendo 1 milhão de concessões, meu Deus, eu tenho que sair da reunião, agora vai, me rende, eu não sei o quê, a avó, e não sei o quê. Cara, não, eu saio de lá, vou pra piscina, assim, eu liberei a minha mente. Sabe, as contas, elas ocupam um lugar na vida para liberar outros lugares. E eu acho que a gente não consegue enxergar isso, que a gente faz um pouco de conta sim, para a gente ter espaço de mental para viver. Então, sabe, é muito e às vezes tá nesse cotidiano, assim, o meu cotidiano, eu tô tão grata por estar podendo viver essas 2 semanas totalmente tranquila, sem ter que ficar dando explicação para ninguém. E eu também gosto de trabalhar, não foi assim, eu poderia simplesmente não trabalhar, eu também gosto, mas eu consigo conciliar tudo, porque tem espaço mental onde o financeiro não está pesando. Eu não estou tendo que fazer conta para saber se eu vou conseguir pagar as minhas contas. Esse é o grande pulo do gato. Tem uma frase no livro do Amuri, O Dinheiro Sem Medo, que é a gente, eu não lembro exatamente, mas é tipo, a gente pensa em dinheiro agora para não ter que viver pensando em dinheiro. É isso. Eu amo essa frase. Assim, você faz conta para conseguir viver sem ficar obcecada É isso. com vai fechar, não vai. É isso. Porque se você não fizer, você vai viver obcecada porque não vai fechar a conta. É isso. Né? Perfeito, perfeito. Perfeito. E você me lembrou, eu vou já pular para a nossa parte de indicações, que é a nossa parte final. Põe a musiquinha, Anne. Você me lembrou de. Eu vou indicar uma série. Eu não sei se você já viu, Cá. Eu não sei se tem tradução o nome dela. É Made. M-A-I-D. Amo, amo. Você já viu? Já tem Então um tá. post no Instagram. A hora que é pra ter post no meu Instagram é difícil, mas amo. Sério? Não Sério? sabia. Lá do início, tipo, uns 500 anos Ah, atrás. eu achei maravilhoso. Eu não vou dar muitos spoilers, mas basicamente a vida de uma menina devia ter, sei lá, uns 20 baixos, assim, que foi mãe novinha. E ela é faxineira, por isso que chama maid.
e ela precisa se virar para sustentar essa criança. E eu achei genial que a diretora, não sei se era o diretor ou diretora, colocou junto com a história os cálculos que ela estava fazendo na cabeça e mostra como isso ocupa nosso espaço mental, né? Exato. Cara, esse também, o que eu mais amei foi isso. Falei assim, olha a cabeça dela, que não para de fazer essas contas. Então a gente faz conta para não ter que fazer conta. Isso é Para não fazer isso, achei muito bom. Então, e para quem gosta, né, de cinema e tal, e não conheça, é com a Margaret Qualley, que é ninguém menos do que uma das protagonistas da Substância, é quem fez a versão nova da Demi Moore no filme A Substância. Ela tá super em alta, essa atriz. Ela fez um filme com o Tarantino, acho que aquele Era Uma Vez em Hollywood. Ela tá fazendo um monte de filmes, e esse daí foi um dos primeiros trabalhos que ela fez quando ela ficou mais famosa, assim. Saiu, acho que em 2021, essa série. E vou dar mais uma dica. Eu pensei agora há pouco, falei, puta, eu preciso das dicas que não tem a ver com cinema, mas é porque é uma coisa que eu vivo muito, que eu vejo bastante, que é um canal no YouTube, gente. Pra quem não conhece, é a Isabela Boscov. Você conhece ela, Cal? Não. Ai, eu amo. A Isabela, ela é uma jornalista e ela, como é que fala? Ela é crítica de cinema. Ela é uma senhora, ela tem acho que uns 50 anos, não sei. E ela é elegantérrima. Assim, ela faz críticas que eu aprendo palavras novas em cada vídeo dela, mas a parte mais legal é quando ela não gosta de um filme ou de uma série, que ela descasca a produção, só que sem falar um palavrão. Ela usa uns adjetivos, ela fala, nossa, ela acabou com o filme de uma forma tão educada. Mas enfim, eu sempre vejo os vídeos dela, são curtinhos. Pra até ver, falo, puta, vale a pena ver no cinema? O que estão falando desse filme e tal? Esse é um canal que eu adoro. E às vezes dou umas risadas também com essas críticas que ela faz. Tipo, ela, gente, por que fizeram essa série? Dessa dívida de jogo. Ou, nossa, que atuação sem inspiração, que anêmico. Tipo, Anêmico. Eu quero ver só pra eu poder falar, entendeu? Porque eu não tenho essa finesse toda. eu ganhei um repertório, eu amo. Exato, exato. Aliás, quem ouviu o episódio, ai, que já saiu, já tem um tempo, Ai, até esqueci o nome dele, mas enfim, que eu trouxe a dica agora que saiu em fevereiro, dando a dica do Ainda Estou Aqui, A porque Previdência. foi da Previdência que eu dei a dica do Ainda Estou Aqui, o episódio saiu em fevereiro, a gente gravou início de dezembro, eu tinha visto o negócio no início de novembro, a pessoa deve estar falando assim, caraca, que Rubim Barrichello, né? Tô dando essa danada contra o Rubim, mas é pela piada, né? Ele mesmo já fez piada com ele, então eu posso fazer, ele já gravou, ele já ganhou dinheiro com isso fazendo publicidade, quem sou eu? Mentira. Já. Não sabia. Mas o meu, falando em Rubinho, né? O meu é do Ayrton. Quem ainda não viu, o documentário tá muito bom do Ayrton Senna. E eu nem sou fã de Fórmula 1. Meu marido adorava, então a gente tá vendo juntos, ele tá, tipo assim, fica até emocionado, assim, na série. Mas tá muito bem feita. Eu que não acompanhei a vida do Ayrton Senna, tô amando a série. Acho que vale a pena. Documentário barra série, porque, enfim, quem Ai, eu assistir vai chorei entender. muito. Você chorou? Chorei. Fiquei arrepiada, assim, porque a gente não tem uma referência, talvez, tão grande de alguém brasileiro lá fora deixando a gente orgulhoso, né? Acho que a gente faz 20 anos que a gente não ganha uma Copa. Acho que agora estamos torcendo pela Fernanda Torres, né? Quando sair esse episódio, a gente não sabe se ela vai ter ganhado ou não. Mas Exato. o Ayrton era essa pessoa. Nossa, eu chorei muito. Né? E Sério. a história dele é muito bonita, né? Então, muito empenhado. Enfim, tem até um livrinho para quem não gostar muito dele, não sabe. Tem um livrinho infantil, eu já tenho do meu filho há muito tempo. Meu filho, eu acho que eu já contei isso até no episódio, quando ele descobriu que o Ayrton Senna tinha morrido e ele pediu para eu contar como que foi. Ai, Eu precisei contar que foi num acidente. Gente, ele chorava compulsivamente. Meu filho tem 5 não anos de sabia idade. dessa história. Sim, eu narro isso com Ai. detalhes, assim, foi no sabático e a gente não sabia o que fazer, ele não parava de chorar compulsivamente, que ele tinha falecido. Mas enfim, né, mudando, é o do Ayrton, é o do Ayrton. E tô muito apegada ainda, vou continuar, mas assim, eu já tô há anos apegada e continuo recomendando o Substack, porque o que eu tenho. Você fez uma pergunta pra mim que foi assim: ah, mas como é que é? Você entra pelo aplicativo e tal. E eu comecei a reparar dos meus hábitos. Eu gosto muito de ler, só que à noite, sei lá, às vezes eu quero ter uma leitura um pouco mais rápida, porque eu pego no sono muito fácil. Então, às vezes eu vou ler um livro, eu não tô nem processando o que o livro tá dizendo, então eu preciso de uns textos mais curtinhos. E como tem muitas newsletters, me ajuda ainda mais. Eu não tenho problema para dormir, mas assim, tô falando para quem eventualmente quer pegar no sono, mas tá com dificuldade de largar o celular. Você lê textos, sabe, bons, ele tem textos poéticos, tem textos de tudo quanto é tipo ali. E realmente é uma dica que eu dou, assim, pelo menos enquanto ainda tá valendo a pena.
Eu vou testar. Eu sei que eu falei isso no outro episódio, mas não Por isso fiz que eu tô reforçando ainda a a vida dica. real. Você que tava com Eu isso na gostei. cabeça, faz o Sim. download. É isso, Sim. gente. Até Então daqui nos a vemos em 15 2 dias. semanas. Isso aí, um beijo.